A paz de Cristo, irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus. O nosso assunto é a ressurreição dos salvos. Com que corpo nós vamos ressuscitar? Certos salvos em Cristo Jesus. E nós temos esclarecido sobre o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo, um dos homens mais usados pelo Espírito Santo de Deus, diz Cristo primeiro da ressurreição. O que é fato, o que é real. Nós já esclarecemos isso em todos os vídeos. O problema é que você não acompanha os vídeos, então você não vai ficar sabendo. Mas por quê? Porque existem muitas confusões. As pessoas diz que Moisés não ressuscitou porque Moisés foi ressuscitado antes de Cristo. Outros dizem que Jesus não é o primeiro da ressurreição porque Lázaro foi ressuscitado. Por aí afora vai. Mas nada tem a ver uma coisa com a outra. A ressurreição de Lázaro é milagre, é serviço missionário, que não garante salvação para ninguém, que não tem nada a ver com salvação. Milagre. Pode contribuir se o Lázaro se arrependeu e veio e ficou nos caminhos do Senhor para ser salvo. Isso pode ter contribuído com a ressurreição de todos. Os ossos de Eliseu ressuscitou, Eliseu ressuscitou, Elias ressuscitou, o Senhor Jesus ressuscitou, Pedro e Paulo também fez isso, mas esses que eles ressuscitaram não garantem salvação. São obras missionárias, são milagres feitos por Cristo. Por que fala então ressurreição? Porque estava morto, né, gente? Precisamos entender isso, né? Então, eles foram ressuscitados e viveram aqui por muitos anos ainda, com certeza, no mesmo corpo. Então, o que faz a diferença aqui, que Paulo diz, Cristo primeiro da ressurreição, é aonde Cristo esteve morto, em cima da terra, até ser ressuscitado. Não, Cristo foi para a sepultura. E o Moisés? O Moisés não foi sepultado. Foi morto, mas não foi sepultado. Então eles pegam também o Josué 1, onde eles dizem lá que o Josué recebeu a ordem de Deus e Deus disse para ele: Moisés, meu servo é morto. Então, ali eles falam que Moisés ainda, 30 dias depois, Deus estava falando isso para Moisés. Não dá para saber se foi 30 dias depois, não dá para saber se foi um mês depois, pelo menos a Bíblia não deixa claro, não sei se na história tem isso. Dá-se a certeza de que Moisés realmente foi morto. E uma pessoa, depois de 30 dias de morto, já está bem destruído o corpo, né? Já está bem destruído o corpo. Então, nós estamos meditando para entendermos melhor isso. E eu quero que você dê uma olhada aqui. Lucas, não é? Na palavra de Deus, no capítulo de número 1 de Josué. Dá uma olhada aí para você ver o que diz a Bíblia aí, onde eles fazem toda a confusão. É bom saber. Não tem nada a ver com o que eles dizem para que eles façam tanta confusão no serviço da obra de Deus. Versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, diz o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, o que tem de errado aqui? Para dizer que Moisés não foi morto e foi ressuscitado e santificado pelo Senhor. Então, com isso, o pregador, especialmente da Assembleia de Deus,
ele declara que Moisés não está na glória por causa desse capítulo, porque Jesus disse: Moisés, meu servo, é morto. Claro que foi morto. Foi morto, está vivendo na glória com Cristo e não desceu à sepultura. Aqui em Coríntios, capítulo de número 15 da primeira carta, é o que Paulo está dizendo. « 17. Se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, o que os pregadores têm feito, que nós podemos observar, é defender a sua tese, o seu próprio pensamento. Eles não querem admitir que errou, que estão errados. Então, esse pastor, eles não querem admitir que está errado. O que eles querem é permanecer nos seus pensamentos e seguir os seus pensamentos. Então, eles falam e a palavra deles tem que ser garantida, eles não podem voltar atrás. Eles não admitem que eles estão errados, mas admitindo ou não, estão errados. Eu quero que você, antes, por favor, se inscreva aí no canal, tá? Se você quiser, e deixe aí seus comentários para nos ajudar. Então, Paulo está dizendo: Cristo é as primícias dos que dormem. Sem dúvida nenhuma, Cristo é o primeiro da ressurreição. Mas essa ressurreição aqui, que Cristo é o primeiro, é a minha ressurreição, é a tua ressurreição, se nós morrermos com Ele. Morrermos com Ele é morrer salvo. Se morrermos com Ele, então Cristo nós somos depois de Cristo. Aí Paulo diz aqui mais para frente, o versículo de número 20. O 21. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Percebe? Cristo as primícias, depois nós que somos dele quando ele voltar para ressuscitar a sua igreja. Então Cristo realmente é o primeiro da ressurreição. Mas da ressurreição dos que foram sepultados e não voltou com corpo de carne. Moisés é o primeiro da ressurreição? É entre os homens? Sim, mas que não foi sepultado. E não voltou com corpo de carne. Voltou com o corpo glorificado e foi morar na glória com Cristo e está até hoje com Cristo lá na glória. Então, queridos, a Bíblia não tem confusão. O que a Bíblia tem é maus intérpretes e maus ensinadores, que são doutores e são maus ensinadores que não querem admitir que Cristo foi ressuscitado. Ou melhor, que Moisés foi ressuscitado. E aí eles criam essa confusão da imortalidade da alma, porque a alma é mortal, não é mortal, essa coisa toda. Mas só para fazer confusão, só para atrapalhar e para fazer com que as pessoas erram no que diz respeito aos assuntos mais importantes da vida, para que sejamos salvos. No versículo 24, aqui Paulo diz: então virá o fim, quando tudo tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando houver destruído todo o domínio
e toda autoridade e todo o poder. Eu disse que nós iríamos passar um pouco de tempo, ou melhor, que nós iríamos meditar mais nesse versículo. Nós vamos meditar nesse versículo aqui, para entendermos melhor o que Paulo está falando aqui, o que a Bíblia está querendo nos explicar aqui. Então virá o fim, depois que ele ressuscitou, quando ele voltar para buscar a sua igreja, ele nos ressuscitará com eles que morrermos com ele. E aí vem o fim. O fim do quê? Da existência do ser humano na terra. Mas a obra não acabou. Não, essa obra não acabou. Acabou no sentido de missões evangélicas, de pregar o evangelho, de conversão das almas. Isso acabou quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Tem eles dizendo aí, inclusive eles da Assembleia, dizendo, e de todas as igrejas, que Cristo vai buscar a igreja, depois vai ter um tempo, um período. Esquece, tudo isso é loucura, é desequilíbrio. Esquece isso, são meios de dinheiro, fios para todo lado, última trombeta, e vai para lá e vem para cá. Não tem nada a ver com a realidade bíblica, nada. São meios de faturamento, de vender livros e fazer uma série de comércios com o nome da Bíblia, com o nome do Evangelho, mas que nada tem realidade e verdade no Evangelho. Cristo voltará como o Alfa e o Ômega, como o primeiro e o último, como o princípio e o fim. Cristo voltando, não fica nem raiz nem ramos. Os que são dele serão ressuscitados e levará para a glória. Os que não são dele são levados para a superfície para ficar mais um milênio dormindo ali no pó da terra, para ser condenados no fogo, ou melhor, destruídos no fogo. Condenados já estarão. Então o versículo aqui diz: então virá o fim, quando tudo estiver entregue, o reino a Deus, ao Pai, e quando houver destruído todo o domínio, e toda autoridade, todo o poder. Observe, existem domínios no mundo hoje, existem autoridades no mundo hoje, existe poder no mundo hoje, o poder da política, o poder da religião ou das religiões que domina, que está prevalecendo no mundo hoje. Tudo isso são domínios. E quem trouxe eles ao mundo? Nada mais, nada menos do que Satanás, que é o dominador de tudo isso. No capítulo de número 14 de João, Jesus diz assim para os seus apóstolos, João 14:30, disse Jesus aqui para os seus apóstolos, vejam: já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo. Ele nada tem em mim. Príncipe desse mundo, Satanás, que estava perseguia Jesus desde o princípio, desde que, aliás, antes de nascer ele já estava perseguindo, né? Então, esse versículo aqui diz que que Jesus vai passar o reino ao Pai. Que reino é esse, irmão? O reino de Deus faz parte, mas aquele reino que Jesus criou todas as coisas, em João capítulo de número 1, ele disse que todas as coisas, João 1, versículo de número 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Então, quando Cristo, lá no capítulo de número 1 e no capítulo de número 2 de Gênesis, quando ele vai fazer o homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Observe que ali tinha mais de uma pessoa, o Pai no trono, o Filho e o Espírito. Então toda essa criação do universo
deste universo, dessa terra, o principal, o que estava na frente da criação, era o Filho de Deus. Ele criou tudo isso com o Pai, mas ele como linha de frente. Ele, o engenheiro, que arquitetou tudo isso, que planejou tudo isso, que fez tudo isso juntamente com o Pai e com o Espírito. Tudo isso feito. Esse reino, ele fez e entregou para quem? Entregou ao homem. E o Pai ali com ele. De repente, esse reino é fracassado. Quem fracassou? Cristo? Não. Quem fracassou foi o homem, que era o condutor, que era o líder, que era o guardião, que era o dominador, que era aquele que reinava sobre esse universo terreno, humano, com autoridade para encher a terra. O domínio deste homem era tão grande que até os nomes, até os animais para ter nome foi ele que deu. Mas ele fracassou. Por causa de quem? Por causa do diabo. Ele não resistiu e caiu. Cristo, sabendo disso, entre ele, o Pai e o Espírito, o Pai deve ter conversado com ele, mas filho, tudo isso, eu estou falando isso aqui, não está na Bíblia. Eu que estou colocando essas palavras, tá? Irmão, está falando que não está na Bíblia. Não está mesmo. Eu estou falando isso aqui, que eu imagino que o pai deve ter conversado com o filho. Mas se o homem vir cair, como é que vai fazer? Você vai fazer tudo isso, toda essa obra? Daqui a pouco o homem erra, como é que faz? O filho deve ter dito, não, pai, se ele errar, eu vou lá para resolver o problema. E foi o que aconteceu. O homem errou. E o que a Bíblia diz? Que o cordeiro estava morto antes da fundação do mundo, caso o homem viesse errar. O homem errou, fracassou na sua caminhada, então Cristo vem para restaurar tudo isso. Quando Paulo está dizendo aqui que o comando vai ser entregue ao Pai, a Deus, é o comando desde a fundação do mundo, da criação de todas as coisas, que Ele criou todas as coisas, Cristo na frente de tudo isso. E você pode perceber que Cristo está na frente de tudo isso, porque desde a guerra lá no Diabo, na Nova Jerusalém, que Cristo guerreia contra Satanás, quem estava na frente era o Senhor, era Jesus de Nazaré. Então Satanás vem e engana o homem, ou melhor, tenta o homem. A mulher enganada caiu e o homem se entrega facilmente. E aí Cristo vem como sendo o cabeça do trabalho, da obra deste reino, para trazer outra vez o livramento ao homem. Quando Paulo diz aqui, então virá o fim, quando tiver entregue o reino a Deus. Que reino? Esse reino de salvação, esse reino de vida humana, que não era para ser humanamente por todo o tempo, era para ser espirituais, como era o Adão lá no princípio, que tinha uma vida humana assim, mas vivendo em espírito. Eu sou humano, mas vivo em espírito. Era isso que era para acontecer, mas o homem caiu e se tornou totalmente separado de Deus. Cristo domina o reino e nesse reino Ele vem para fazer o que é justo, o que é verdadeiro, entregar o reino ao Pai como foi prometido, como queria que acontecesse, como eles planejaram, mas o homem caiu. Lá no capítulo de número 7 do profeta Daniel, dá uma olhada comigo no capítulo 7 do profeta. Eu gosto de ler esse livro de Daniel. Como eu gosto de ver a vida desse rapaz na presença de Deus. Como Deus usou grandemente. Versículo 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os
domínios o servirão e lhes obedecerão. Então vejam aqui que reino é esse. Esse reino de glória, esse reino de salvação, esse reino aonde os salvos por Jesus Cristo vão ficar, ou já estão, se arrependeram, já estão, mas serão aperfeiçoados na volta de Cristo, dando a eles novo corpo, dando a eles nova vida, ressurgindo para uma nova vida. Esse reino dos santos serão entregue a todos aqueles que obedecem ao Senhor Jesus e viverão com Ele o Pai e o Espírito. Salvos, libertos, transformados. Tudo isso tem que ser aqui, nessa vida. Se não fizer nessa vida, no vindouro, não tem jeito, meu amado. Não tem jeito. Então, quando ele está dizendo aqui, o profeta está dizendo aqui, o profeta falava de tudo que iria acontecer, de tudo que está acontecendo, que era a vinda de uma besta, de um anticristo, um falso profeta. Tudo isso, desde que começou as perseguições, as matanças por causa do reino, que foi os imperadores que mataram os apóstolos de Cristo, depois de 500 anos mais ou menos, veio o papado, e o papado reina até hoje, e matou por 1260 anos os cristãos. Então, todos esses domínios, esses reinos, serão abatidos e serão entregues, o reino total, ao Filho de Deus. E o Filho de Deus vai fazer isso que Paulo está dizendo aqui. No capítulo 2 de Daniel, dá uma olhada no versículo de número 44. Mas nos dias deste reino, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Que reino é esse? O reino em que a igreja fiel está, consumando toda a obra. O que vai acontecer é o que Paulo está dizendo aqui: passará o domínio ao Pai. Tudo hoje é o Filho que domina. Tudo hoje é o Filho que domina, o Filho de Deus. Mateus capítulo de número 11, hoje você vai ler muita Bíblia comigo, tá? Mateus de número 11, abram comigo aí, vamos acompanhar a palavra de Deus. E no versículo de número 11, Mateus 11, 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha que grandeza, que maravilha. O que vocês estão fazendo na igreja? Adorando político, servos de homens e deixando esse reino para trás, igreja? E deixando isso aqui para trás, porque o que está acontecendo é isso. Não adianta achar ruim comigo. Essa é a realidade. Vocês estão na igreja por estar. Faz bem. Continue, por favor. Mas se converta. Vocês vão perder o reino. Então, olha que grandeza aqui. Quem foi João Batista? Jesus elogiou no capítulo 16 de Mateus. Do ser nascido de mulher, nasceu homem que nem João Batista. E aqui de novo ele elogia. E você será maior se estiver dentro desse reino de glória. Mas você precisa nascer de novo, senão vai ficar sem a ressurreição. O versículo de número 27, ele diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho,
e aquele a quem o Filho quer revelar. Olha aqui, ó. Maravilha, não? Ninguém conhece o Pai senão o Filho. O Pai deu tudo ao Filho. Filho, domínio do reino dos homens na terra, o domínio do reino na terra. O domínio de tudo isso é teu. Vai e faça o que você tem que fazer. Filipenses 2. Disse que, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ao que ele faz. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aí Paulo diz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu nome sobre todo nome, para que o nome dele, Jesus de Nazaré, dobre-se todos os joelhos, os que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua tem que confessar que Ele é Senhor. Muito bem, isso vai ter o seu tempo determinado, que Paulo está dizendo. No que diz respeito à obra de salvação da humanidade, de criação na terra. Então, ele está dizendo aqui que o Pai entregou o comando a ele. É ele quem está comandando. Enquanto ele não restaurar todo o reino que Satanás sujou por causa do pecado do homem, enquanto ele não limpar tudo, ele não vai entregar o comando ao Pai. E quem está sendo responsável por essa limpeza de não estar sendo feita, de não já ter sido feita, é você, pecador. É os homens pecadores. Somos nós, pecadores, que estamos sendo responsáveis por isso, porque já era para ter sido feito há muito tempo. Mas nós nos acomodamos. No 28, dá uma olhada. Também Mateus 28. E o verso 18, diz a Bíblia: chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quem falou para os seus apóstolos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra? Foi Jesus de Nazaré. Quem deu todo o poder nos céus e na terra para Jesus? Foi o Pai. Observe que o versículo 24 de Coríntios 1, 15, Paulo está dizendo: Ele vai entregar o comando. É bom que você esteja com Ele para ficar sendo comandado por Deus, o Pai. Já está sendo comandado pelo Filho? Do jeito que você está, igreja? Do jeito que vocês andam, igreja? Eu tenho mais de 30 anos de cristão. Nunca tive tanta decepção na minha vida. Sempre vi idolatria. E sempre vai existir. Mas nunca me decepcionei tanto com a igreja que se diz evangélica como nesses 4 anos, de 2018 para cá. Os crentes adorando um homem dentro da igreja. Um político, um presidente. Vocês vão ser punidos ainda. Ele e todos esses. Vocês vão ser punidos, crentes. Vocês, pastores, bispo, apóstolo, reverendos, todos vocês vão passar pelo chicote de Jeová. Eu estou orando para isso acontecer, tá bom? Pode achar ruim quem quiser. Vocês têm que respeitar o Filho de Deus. Não tem jeito. Vocês não são dono da verdade. Não é vocês que dominam o mundo. Não é vocês porque é político e vocês gostam de política, vocês dominam o mundo. Não é vocês. Quem domina é o Filho de Deus. A autoridade aqui está com Ele. Quem são vocês para fazer isso? Então, ele diz aqui, no versículo de número 19: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus está dizendo aqui: eu recebi todo o domínio, eu recebi o comando de tudo, eu recebi o poder, e está comigo.
João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3. Abram comigo. Acompanhe a palavra de Deus para você entender o que diz a Bíblia, o que diz, o que cada versículo está querendo dizer. Você vai pegar o livro do fulano, o livro do ciclano, oferecer ele em promoção na sua igreja, no seu trabalho, nas suas lojas. E aí você ensina o que você quer, conforme o fulano achou, conforme o fulano passou, e você deixa a Bíblia para trás. O que é um pecado. E vai pagar o preço. João 3,35. Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 35. Veja o que nos diz a Bíblia. O Pai ama o Filho, e todas as coisas confiou às suas mãos. Olha que coisa tremenda. Tudo que o Filho faz para ressuscitar, para libertar e ressuscitou, vem da autoridade do Pai. O Pai entregou a Ele. Irmãos, não tem outra fonte de ensinamento, outro meio de ensinamento da palavra de Deus, se não for pelo Filho de Deus. Você vai buscar em outras fontes? Você perde seu tempo, porque não existe uma outra fonte que possa ter governo no reino dos céus e no reino dos homens na terra, senão o Filho de Deus. Ele domina sobre tudo e sobre todos. O Pai o confiou. Está com ele. Olha aí, ó. O Pai ama o Filho e todas as coisas confiou às suas mãos. O Pai entregou tudo na mão dele. Faça, filho. E o Filho, que é Jesus, fez, está fazendo. Ainda tem que concluir a obra. Não concluiu ainda. No capítulo de número 1 da carta de Paulo aos Efésios. Efésios, carta do apóstolo Paulo, no capítulo de número 1 e no versículo de número 22. Diz aqui: E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Cristo, cabeça da igreja. Cristo, a igreja, ou melhor, Cristo, dono da igreja. E a igreja, eu e vocês, vocês e eu, que nascemos de novo. Ele é o cabeça de tudo e de todos. Por isso, ele vai ressuscitar os seus, os salvos. Mais para frente, o capítulo de número 3 e o versículo de número 4, ele diz: Quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. O mistério de Cristo. Que mistério de Cristo é esse que Paulo está entendendo? Ele não entendia. Paulo não conhecia a Deus, não conhecia Jesus. Era um fanático religioso. De repente conhece a Cristo e ele entendeu todos os mistérios que rege, que comanda o ser humano na terra. Jesus de Nazaré, o comandante de tudo isso. No capítulo de número Miqueias, capítulo 4, lá atrás, Velho Testamento. Miqueias está Amós, deixa eu achar aqui, achei. Miqueias 7. Deixa eu conferir. Não, Miqueias 4, desculpe. E o versículo de número 7. Ele diz: Daqui cocheava, farei a parte
restante, e daqui tinha sido arrojada, porá longe uma nação poderosa. O Senhor reinará sobre eles no monte de Sião, desde agora e para sempre. Então, o que Miqueias está profetizando aqui? Miqueias está profetizando uma igreja. Miqueias está falando de uma igreja e de um Senhor que é Jesus de Nazaré. Que ele vai reinar em Sião. Sião, irmão, não é a Sião terrena, não é Jerusalém. Não. Quando ele se refere aqui, ele disse aqui que chegava, que estava longe, que estava batida. Ele vai reinar sobre tudo e sobre todos. Então ele vinha e veio para restaurar todo Israel. Quando ele vem para restaurar Israel, Israel nega. Israel não aceita ele como Messias. O que Jesus tem que fazer? Jesus tem que desconsiderar eles. Israel tinha a promessa de ser eles os anfitriões de Jesus, os que receberiam a Cristo. Só que eles negou. O Filho veio, Jesus veio, eles negaram. Então Israel deixou de ser nação. Nação no que diz respeito exclusiva de Deus. Nação continua como pessoa, mas exclusiva de Deus, Israel já não é mais. O que Cristo constrói aqui? De todos os povos, uma Sião para ele. E essa Sião chama-se igreja, conforme você leu em Efésios, capítulo de número 1, 22. Ele é o cabeça dessa Sião, desta igreja, a igreja de Cristo, dos salvos que morrerão com ele e serão ressuscitados por ele. Então, quando se trata dessa Sião, o povo fala, Cristo vai vir, os pregadores de Cristo vai vir e vai reinar lá em Israel. Nada, querido, já reinou tudo. Tudo isso já aconteceu. Ele já veio, já criou a igreja, já formou a igreja, já estabeleceu a igreja, está pronto a igreja. Faça parte dela você se quiser. Essa é a Sião do Senhor, a igreja de Cristo, que é o que ele está declarando aqui. Esse reino que nunca vai se abalar. Vamos continuar. Lucas, capítulo de número 1. Volte comigo aqui, ou melhor, vai lá para Lucas, capítulo de número 1, e no versículo de número 33. Ele diz: Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó. Quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cristo reinará. Casa de Jacó aqui, o que é? Mas Jacó não é Israel, Jacó é Israel, mas Israel deixou de ser nação peculiar, passou a ser aqueles que se arrependeram em Cristo, porque Israel negou quando o Messias veio. Cristo juntou toda a humanidade para criar para ele uma igreja, inclusive os israelitas que se arrependeram e que aceitaram Jesus como Salvador. Esses morrerão com Cristo e serão levantados por ele quando ele voltar para buscar a sua igreja. No capítulo de número 12 do Evangelho de João. João, Evangelho 12. E assim você vai entender o que significa esse versículo de número 24. Então, ele diz aqui, João 12, 34. A multidão respondeu: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanecerá para sempre, como diz: Tu que convém que o Filho do Homem seja levantado,
quem é esse Filho do Homem? Veja que eles não entendiam quem era Jesus, não sabiam quem era Jesus. E Jesus falando da sua morte. Eu tenho que morrer para tomar o domínio, para tomar o reino que foi entregue na mão de Satanás. Eu tenho que morrer. E quando ele falava isso, os judeus que não aceitou a ele como Messias, como Salvador, dizia isso para Jesus. E Jesus estava falando da sua morte e do levantar do pó da terra, ressuscitado com um corpo glorioso, como ele vai fazer comigo e com você, se nos arrependermos. Hebreus, capítulo de número 12. Eu disse que você ia ler muito Bíblia comigo hoje, não foi? Então estou confirmado. Hebreus, capítulo de número 12 e versículo de número 28. Diz-nos a Bíblia: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Percebeu, pastor político? Percebeu, apóstolo político? Quem é o nosso Cristo? Fogo consumidor? Está percebendo, igreja? Você entrou nesse reino que não pode ser abalado? Tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenha firme a confissão. Porque o Cristo que te trouxe esse reino é fogo que consome. Tenha cuidado para não ser consumido por ele. E para encerrar, Isaías de número 60. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 60, e no versículo de número 12, nos diz a Bíblia: pois a nação ou o reino que não te servir perecerão, essas nações de todos serão assolados. Percebe, meu querido? Fogo que consome. Está servindo a quem? Quer ressuscitar com ele? Não tem outra saída. Então o que Paulo diz aqui para nós, em 1 Coríntios, capítulo de número 15, e do versículo de número 24, é isso. Esse reino. Então, ainda resta o quê? Ainda resta o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, completar a obra aqui na terra, a obra missionária aqui na terra. Por isso, sai desse comodismo. Para de ensinar o que você pensa, o que você imagina. Ensina a verdade, para que o povo seja salvo. Feito isso, o Evangelho pregado em todas as nações, ele volta para buscar a sua igreja. Mas ainda falta muito tempo. Quantos anos? Não sei. Ainda tem muita coisa para realizar. Vai voltar agora? Vai nada. Vai chegar amanhã? Vai nada. Tá às portas? Tá. É profético. Mas tem muita coisa para realizar. E vai realizar. Aproveite o tempo que você tem. Aproveite a sua hora. Você está vivo? Sirva a Ele. Então, quando Ele realizar tudo isso, que entrar o último gentio, que nós falamos de último gentio, ou a última pregação, o último anúncio sobre toda a terra, todo ser humano ouvir o Evangelho para não ter desculpa, então Ele vem para buscar o seu povo, para destruir toda a terra, todo domínio, todo poder, toda autoridade, todo ser humano, tudo que é animal, tudo que respira nessa terra, vai inspirar naquele dia, quando ele voltar para buscar a sua igreja, destruindo a todos, levantando os salvos do pó da terra com ele, para encontrar com ele nas nuvens e morar no céu. Feito isso, a igreja ficará com o Pai e o Espírito na Nova Jerusalém. Cristo virá a esse mundo, ou melhor, a essa terra sem forma e vazia, como era antes, e Satanás preso,
Presa onde? Na própria terra sem forma e vazia, queridos. Não tem um abismo lá embaixo, um buracão quente, queimando, que Satanás vai ser jogado. Esquece tudo isso, é tudo baboseira. Você vai entender isso quando nós falarmos do fim do milênio de Satanás, aonde Satanás vai passar o milênio. Então, feito isso tudo, a igreja da Nova Jerusalém, por 1000 anos, Cristo trabalhando no novo céu e na nova terra. Realizou, fez todo o novo céu e nova terra. Nova Jerusalém desce para habitar nesse novo céu e nesta nova terra, com todos os salvos, os santos anjos de Deus e os querubins, os serafins, esse poderoso arcanjo, Jesus de Nazaré, como luz, como o nosso sol, o sol da justiça que iluminará toda a terra. Aí então chega o fim de Satanás, com todos os ímpios sendo levado a esse fogo que consome para nunca mais existir. Feito isso, Jesus pega o Pai, pega o domínio. A igreja, a noiva, diz: aqui está, Pai, todo o domínio em tuas mãos agora. Que bonito, né? Que coisa maravilhosa, que fidelidade um para com o outro. O Pai, o Filho e o Espírito. Amém, queridos? Voltaremos a falar no nosso próximo vídeo. Ore comigo agora. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por tudo, pela Tua palavra, pelo Teu amor, por nos colocar nesse reino que nunca jamais será abalado. Ilumina a mente de cada um para ouvir a Tua palavra. Começa por mim, Jesus. Eu sou mais necessitado. Ó Deus de poder, Tu és maravilhoso. Ó Deus bendito, Tu és grande. Deus como Tu nunca houve e nem depois de Ti jamais haverá. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Jesus, por tudo. Venha ser exaltado em nosso meio, através das nossas vidas, e seja exaltado para todo sempre. Obrigado pelo Teu Espírito Santo e por esse mel gostoso e saboroso que é a Tua palavra. Jesus de Nazaré, nós Te amamos. Deus bendito, receba a glória, a honra, o louvor e a adoração hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz. Que Deus te proteja, guarde a tua família, a tua casa, te dê saúde e alegria e paz. Até o nosso próximo vídeo.